Deus, Ele existe. Quem é Ele? Como conhecê-lo? E eu sempre brinco que eu uso uma imagem para as mensagens, mas agora não dá para usar nenhuma imagem. Deus é Espírito. Nós não podemos retratá-lo com nenhuma imagem. Algumas semanas eu acordei de madrugada e hoje, antes de vir para cá, estavam aquelas nuvens caindo. O pessoal às vezes fica com medo. Eu acho lindo aquelas nuvens gigantes carregadas. Eu me maravilha. Eu acordei de madrugada e eu não estava dormindo. E aí, lá em casa, nos fundos, tem uma área que é envidraçada assim e dá para ver o céu. E estava uma noite assim, uma madrugada assim. E eu gosto de ir lá e às vezes orar e louvar o Senhor pela grandiosidade dEle. E olhando para o céu com aquelas nuvens, eu fiquei pensando como é que alguém pode olhar para isso sem se admirar pela grandeza, pela beleza, pela ordem, ainda que hoje essa realidade esteja maculada pelo pecado e nós soframos, a terra sofre, a natureza sofre, ainda assim há essa beleza, a harmonia do que Deus fez. E eu fico pensando como é que alguém pode, e hoje as pessoas que são ditas grandes pensadores, eles olham para tudo isso desconsiderando que alguém criou tudo isso. E aí então, diante desse questionamento tão popular, e os jovens hoje, especialmente que vão entrar na faculdade, vão ser questionados, as questões são, em relação à fé, elas são insensatas, mas eles vão ser questionados. Eu queria que nós pudéssemos então tentar entender um pouco e responder a cada uma dessas perguntas à luz do que Deus tem a dizer. A primeira é da existência de Deus. É claro que eu e vocês, nós estamos aqui em uma reunião religiosa de evangélicos, tem um pastor falando. Então, é claro que aqui, se a gente perguntar, você acredita em Deus? Praticamente todo mundo vai dizer, não, eu acredito em Deus. Se um cético, alguém que se professa ateu, entrasse e falar, mas é óbvio que vocês estão no reduto de vocês aqui. Todo religioso acredita em Deus, em uma expressão de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que saber ou acreditar em Deus não é coisa de religioso. Todo ser humano, quando você for conversar com alguém que se professa ateu, saiba que aquela pessoa não acredita no que ela está dizendo. Ela tenta se convencer daquilo, mas ela sabe que não é verdade. Por mais ateu que aquela pessoa professe. Não é coisa, acreditar na existência de Deus não é coisa de religiosos. Porque todo ser humano sabe no seu interior, e por meio das evidências externas claras, que há um Deus, que há um ser superior. Essas pessoas podem até não saber que esse Deus é o Deus descrito na Bíblia, elas podem até não saber que Jesus é o Deus que se fez homem, elas podem até não saber várias verdades a respeito dele, mas elas sabem, e todo ser humano sabe disso,
que existe um Deus. Pessoas mentem para elas mesmas: não, eu não acredito em Deus. É mentira. Você está mentindo para você. Você está tentando acreditar nisso, mas você sabe que não é assim. Porque o Deus que você diz que não acredita, colocou digitais dele em você que você não consegue se desvencilhar delas. Isso não é um chavão, isso não é discurso de crente, isso é real. Todos, sem exceção, em qualquer lugar, em qualquer momento da história humana, sabem que há um Deus. Podem não saber quem Ele é, mas sabem que há um Deus. E o Daniel trouxe o texto, Salmo 14, o versículo 1, de pessoas que dizem que Deus, o que Deus diz a respeito de pessoas que professam isso. Salmo 14, verso 1, nosso primeiro texto, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Eu já vi algumas reportagens, e nós vamos trazer, se o senhor permitir, daqui a alguns meses, o professor Marcos Eberlin, o PhD em Química, um cientista. E se ele era cristão e ele acreditava na proposta darwinista, e um dia ele viu uma reportagem na capa da revista super interessante que Darwin matou Deus. E aí, mas espera aí. E aí ele foi estudar e viu que muito daquilo é tudo mentira. Mas hoje, no meio acadêmico, as pessoas se vangloriam por se dizerem ateus. Elas são inteligentes. São inteligentes, mas Deus está dizendo, e o insensato significa ignorante. Pessoas que dizem isso são estúpidas. Por mais que, academicamente falando, ou nas suas paredes haja diplomas dos mais diversas linhas, pessoas que dizem isso são insensatas. Elas são ignorantes, mesmo com todo o conhecimento humano. A pergunta é, então, por que há pessoas que negam? Por que essas pessoas fazem isso? Na época que o irmão John Gill escreveu, ele viveu há mais ou menos 300 anos, não havia ainda a ideia, a proposta de Darwin. E ele, comentando sobre esse versículo que nós lemos, ele vai explicar, e a palavra de Deus diz isso. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas querem defender algo que elas sabem que não é verdade. Elas não querem acreditar na existência de Deus, elas sabem que Ele existe, mas elas querem dizer para os outros que não. E aí o irmão John Gill, ele diz assim: embora os ímpios são pessoas que não creem, não o expressem com suas bocas, na época não fazia, hoje todo mundo diz isso, é bonito dizer, né? Cientistas que se vangloriam de serem ateus, é bonito, isso é inteligente. Mas naquela época não era assim. E ele está dizendo, embora essas pessoas não expressem com suas bocas, ainda assim desejam persuadir seus corações a negar a existência de Deus. Ela quer aplacar aquilo que está nela. Assim, não tendo superior a quem terão que prestar contas, eles podem continuar em pecado impunemente. Eu não quero que Deus exista, porque se Ele existir, eu vou ter que prestar contas da minha vida para Ele. Então é melhor dizer que morreu, acabou. Porque se houver algo, e essas pessoas sabem, depois da morte, eu que vivo na prática do pecado e nego a Deus, eu vou ter que estar diante dele, e aí? Então essas pessoas negam porque elas vivem na prática dos seus pecados, sejam eles quais forem, porque não querem estar frente a frente com Deus, o que vai acontecer com todo ser humano. Eu disse que há evidências claras da existência de Deus e um raciocínio lógico e coerente atesta isso. E há basicamente 3 evidências, ou nós podemos chamar de incômodos, da existência de Deus. O primeiro deles é a criação, como eu disse, é o céu de madrugada. Não dá para olhar
para aquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos, dizer tudo isso que está aqui surgiu do nada, sem que alguém quisesse. É inconcebível pensar isso. Não tem lógica pensar isso. Tudo que surge, tudo que existe tem uma causa, um causador, um criador. Tudo que a gente vê. Só o universo que não. E a palavra de Deus, ela é clara em mostrar isso. O Salmo 19, maravilhoso Salmo 19, os versos 1 a 4, dizem isso. E aqui é por isso que há essa evidência no interior das pessoas, porque o Deus que as criou diz isso de maneira categórica. Salmo 19, versos 1 a 4, diz assim: os céus, quando a gente olha para a maravilha que é, proclamam, anunciam, dizem, mostram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, das mãos de Deus. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A criação mostra Deus. Eu não ouço de maneira audível, literal, Deus falar, mas a criação diz quem Ele é. Mostra quem Ele é. De maneira inegável, incontestável, indesculpável, como Paulo vai dizer. A criação pressupõe um Criador. Qualquer pessoa sabe disso. Paulo vai dizer que a criação é uma evidência tão clara da existência de Deus que ninguém pode se esquivar disso ou se desculpar. Ninguém. Romanos capítulo 1, versos 18 a 22. Esse texto de Romanos é imprescindível para nós entendermos a existência de Deus e a clareza que todo mundo sabe disso. Romanos capítulo 1, versos 18 a 22. Paulo não é Paulo, Paulo está escrevendo, mas quem está dirigindo ele é o Espírito Santo. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Homens que querem anular a verdade pela injustiça, pelo erro, pela mentira. Por exemplo, dizer que tudo que existe surgiu por acaso e não há Deus. E Deus está irado com isso, Ele tem ira contra isso. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre essas pessoas que detêm a verdade pela mentira, porque Deus manifestou, entende? Deus manifestou isso, Ele colocou isso em nós, no universo e em nós. Os atributos invisíveis, versículo 20, de Deus, porque Deus é Espírito, não pode ser visto, e assim o seu eterno poder, como também a sua divindade de Deus, e ele diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. De que forma? Sendo percebidos pelas coisas que Deus criou. Deus criou, as pessoas sabem disso. Elas mentem, e eles estão debaixo da ira de Deus. Mas o fato de elas mentirem não nega o que elas sabem. Elas sabem da existência de Deus. E aí ele diz, tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Ah, eu não sabia. Eu não sabia que o Senhor existia quando tiver... Não, você sabia. Você sabia muito bem. Você mentia para todo mundo, para você, mas você sabia. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, nulos, insensatos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles se dizem sábios, mas são loucos. Quando alguém diz que tudo isso surgiu do nada, sem que alguém quisesse, de uma explosão. Explosão nunca cria nada, só essa que criou. Essa pessoa pode ser um PhD, é insensata. A segunda evidência, e que essa nem a psicologia explica, é a nossa consciência. Nós apresentamos aqui as crianças, os pequenininhos. Eles vão fazer coisas erradas. Eles sabem que é errado e eles vão esconder. E nenhum dos pais vai ensiná-los assim. Mas eles fazem. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Filhos de ateus até fazem isso. Filhos de crentes, todos fazem. Por quê? É inexplicável a consciência, do ponto de vista científico, a consciência do certo e errado com a qual eu e vocês nascemos, as crianças nascem. Ela não nasce uma tábua vazia. Ela já nasce com algo ali. Ela já nasce propensa para o erro. Agora mesmo, minha esposa estava disciplinando o filho aqui, no fim, porque estava uma birra. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma natureza propensa a isso. Nós não ensinamos. Por que ele faz isso? O pai dele é pastor. Por que ele faz isso? É porque ele tem uma consciência do certo e do errado. E a criança, seja religiosa ou não, faz isso. Isso é para o desespero dos naturalistas, darwinistas, anti-Deus. Como é que você explica isso? É um meio. Mas peraí, o seu meio, vocês não falam de Deus, o seu filho faz isso. E sabe que fez errado, por quê? Quando uma criança mente, rouba, briga, sabe que fez errado, tenta esconder. Por quê? Não tem explicação humana, mas Deus diz. Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 17. E o texto diz, quando isso começou? Quando essa consciência do certo e do errado, que nós também tentamos aplacar, começou. Eu tratei desse texto hoje pela manhã. Gênesis 2, 15 a 17. Deus havia criado todas as coisas, colocou o primeiro casal no jardim, e aí então Deus, pois tornou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ali não havia pecado, não havia nada de mal ainda no homem, nem na terra. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, é uma árvore específica do conhecimento do quê? Do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes você vai morrer. Até aquele momento, a palavra diz que Deus havia criado e tudo era muito bom, e eles não tinham mal, porque Deus criou. Eles não sabiam o que era o mal, eles só sabiam o que era o bem, porque Deus os criou assim. Só que se eles desobedecessem a Deus, eles passariam a ser conhecedores de maneira experiencial do bem e do mal. Deus sabe, mas Deus não pratica o pecado, não é o autor do pecado. Ele sabe do pecado, ele permitiu a entrada dele, mas ele não participa disso. O que acontece? O homem desobedece, a mulher desobedece, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até chegar em nós, e todos nós, então, provamos dessa árvore. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, e aí Deus, então, vai confirmar o que aconteceu ali. Gênesis, capítulo 3, verso 22, então disse o Senhor Deus, depois que eles desobedeceram,
eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz, agora o homem se tornou como um de nós, Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito, conhecendo o bem e o mal. Agora ele sabe o que é. Diferentemente de Deus, que não pratica o mal, o homem sabe de maneira experiencial. Agora ele sabe, porque ele já me desobedeceu. Ele sabe o que é mal. E nós vimos hoje pela manhã, então, que aquele primeiro pecado deu origem à infinidade de pecados que hoje nós cometemos, a humanidade comete. Milênios depois, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, novamente, capítulo 2, vai dizer isso. Vai falar sobre essa consciência do bem e do mal, do certo e do errado. E que todos têm. Paulo vai usar aqui a expressão os gentios, porque a Bíblia foi dada aos judeus inicialmente, eles não tinham, os gentios, os pagãos, não tinham a palavra de Deus como os judeus tinham. Eles eram chamados gentios ou pagãos. Mas eles tinham algo neles, mesmo nunca tendo ouvido falar do Deus da Bíblia, eles tinham algo neles. E o que era essa consciência? E é o que Paulo diz, Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. Ele diz assim, de fato, quando os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, pagãos, que não têm a lei, eles não tinham o Antigo Testamento em mãos, não têm a Bíblia em mãos, praticam naturalmente o que a lei de Deus ordena, tornam-se lei para eles mesmos, ou para si mesmos, embora não possuam a lei. A lei diz, não matarás, não darás falso testemunho, não minta. Ninguém nunca fez isso. Então, não darás falso testemunho, não minta. Eles não têm uma lei na mão dizendo não minta, mas eles sabem que mentir é errado. Qualquer ser humano, em qualquer momento da história, sabe disso. Embora não possuam a lei, mas como é que eles têm isso então, se eles não têm a lei? Pois mostram as exigências da lei, estão gravadas onde? Nos seus corações, no que nós somos. O coração mostra, a Bíblia, quando fala do coração, de que nós somos em essência. Nós sabemos o que é certo e errado. Nós não precisamos de ninguém nos acusando. Lá no seu quarto fechado, você sabe o que é errado e o que é certo. E um índio lá no meio do mato, onde nunca ouviu falar de Jesus, ele sabe o que é certo e errado, ele sabe que matar, roubar e mentir é errado, mesmo não tendo lei. De onde veio isso? Quando Deus criou o homem e o homem pecou, essa consciência do certo e errado está lá, e ela é implacável. Disso, ele continua, dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando, ora defendendo. Quando você faz alguma coisa errada, a sua mente te acusa. Quando você está certo, ela te defende. E aí Paulo vai dizer que um dia, diante de Cristo, todos vão ser julgados. Por isso que nós falamos que os pecados com a mente vão estar lá para todo mundo ver. Ou para Deus ver, que é o que mais importa. O fato, então, é que a criação mostra a existência de Deus, a consciência do certo e do errado mostra, ainda que eu tente dizer que não, e um outro que ninguém tem, terceiro ponto, que é o quê? Medo da morte. Medo da morte. Nessa hora, o ateu desaparece. A hora que ele está ali, e ele está vendo que vai acabar. Ali não tem ateu. Ali ele está com medo. Por quê? Se morreu, acabou. Morreu, acabou. Eles não defendem isso? Medo do quê? Porque eles sabem que quando morre, não acaba. Eles sabem por quê? Porque Deus diz, e porque está no coração deles. Hebreus capítulo 2, versos 14 a 15. O autor dos Hebreus está falando daqueles que creram em Cristo. Ele está falando daquele que se fez homem para salvar pecadores. Mas ali no versículo 15 ele vai falar o que a salvação em Cristo trouxe para aqueles que o receberam. Tirou um medo que todo mundo tem. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Cristo,
participou dessa condição humana, Deus se fez homem, para que por sua morte, a morte de Cristo na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando nós cremos em Cristo, Ele derrotou o poder do diabo. E Ele nos livrou de várias coisas, mas de uma que o texto diz, e que quando uma pessoa não crê em Cristo, ela continua tendo esse pavor. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo quê? Medo da morte. Todo ser humano sem Cristo tem medo da morte. Por quê? Porque sabe que não acaba ali. Morte não é fim da existência, morte é separação, é mudança de estado. Não há nada de natural na morte. Não, faz parte do processo da vida a morte. Isso é um contrassenso. A proposta de ir contra o que Deus diz, a evidência é de ir contra o que está em nós, não dá e não convence nem o mais ferrenho ateu. O homem naturalmente tem medo da morte. Por quê? Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Porque Deus colocou no coração, lembra? O coração é que nós somos em essência. É o que eu e vocês somos. E olha o que Deus colocou no coração do homem. Se Deus colocou, não tem como você tirar. Você luta contra, mas não tem como. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, o homem sabe que não deixa de existir. Nós somos imortais. Nós morremos e saímos desse estado aqui, mas o que nós somos em essência, a nossa alma ou espírito, vai para a presença de Deus. Quando vai para a presença de Deus, não significa que vai sempre para ser algo bom, ela vai ser tratada. Essas verdades estão gravadas em nós, nos tornam indesculpáveis. E aí então a pergunta, alguém aqui duvida da existência de Deus? Tem alguém que duvida? Crer na existência de Deus é importante. Basta? Não. Tiago capítulo 2, veja alguém aqui, um ser ou seres que acreditam em Deus. Tiago capítulo 2, verso 19. Aqui não é figura de linguagem, esses seres são seres pessoais como nós, são seres espirituais, não têm corpo, mas são pessoais, têm vontade. Olha o que o texto diz, Tiago 2,19, você acredita que existe um só Deus? Eu não sou ateu, graças a Deus eu não sou ateu. Você acredita em Deus, que há um só Deus? Muito bem, os demônios creem. Demônio nunca vai ter nada mais com Deus. Demônios são anjos que foram criados bons e que se rebelaram, para eles não há salvação. Eles acreditam em Deus. Não somente acreditam, eles tremem, porque eles sabem o que vai acontecer com eles. E eles sabem muito bem. Eles se rebelaram, eles são rebeldes, mas eles tremem diante de Deus. O que esse versículo quer dizer? Aqui não tem nada a ver com ateísmo, nós somos, todo mundo acredita em Deus. Pois é, mas e esse texto? O que tem a ver com a gente? O que esse texto quer dizer? É um alerta para pessoas que dizem, eu acredito em Deus, mas vivem como ateus. Não faz a menor diferença. Não, Deus existe. Ele lá, eu aqui. Isso é pior do que ateísmo. É saber da existência de Deus, mas viver como se Ele não existisse. É viver fazendo o que quer, quando quer. É ser pior do que os demônios, porque os demônios com razão têm medo, mas há pessoas que não têm. Os demônios tremem
Mas a palavra de Deus diz que diante de Deus não há temor para homens. Homens não temem a Deus. Demônios tremem, mas homens zombam. Só que sabe que vai estar diante dele. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todos nós sabemos desse dia. Eu não sei os detalhes, ninguém sabe os detalhes. A Bíblia não diz, mas sabe, sabendo a existência de Deus, pela criação, pela consciência do certo e errado, pelo medo da morte, eu sei que um dia eu vou estar diante dele. E é isso que o texto diz, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o quê? O juízo. O juízo é estar diante de Deus, para ser julgado. Pelo quê? Como você viveu essa vida. Única, uma só que Deus dá, Deus não dá mais. Não existe reencarnação, não existe purgatório, é só essa. Um dia eu e vocês vamos estar diante dele, de Deus, do Deus que nós sabemos que existe. Ah, mas ele é um Deus bonzinho. Quem é esse Deus? E nós não temos tempo de ver tudo que a palavra de Deus diz a respeito dele. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu gosto muito de ir para a confissão e que resume de maneira maravilhosa, brilhante, quem Deus é. Eu vou ler aqui o texto para a gente saber quem é Deus. É profundo, não dá para a gente... Nós trabalhamos essa confissão e quem é Deus em pelo menos 10 estudos. Só essa parte. O que nós cremos, o que a palavra de Deus diz. Mas vamos ver um pouco de quem é Deus, à luz da Bíblia. O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro. Não existem vários deuses, existe um só. Cuja subsistência é em si, de si mesmo, infinita em seu ser e perfeição. Deus é perfeito, ele não depende de nada nem de ninguém. Cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Nós não conseguimos entender plenamente Deus, ainda que nós tenhamos várias verdades dos atributos de quem ele é, mas entender plenamente nós não conseguimos. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, ainda que agora ele tenha se manifestado como homem. A quem somente pertence a imortalidade, Deus ele existe para sempre. Que habita na luz em que nenhum homem pode acessar. A Bíblia diz que nenhum homem pode ver a Deus e ficar vivo. Ele, Deus, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, tem todo o poder, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto. Deus faz tudo por ser Deus como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus. Operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele faz tudo, ele não pergunta para ninguém o que tem que fazer, ele decide, ele faz porque ele é Deus, segundo a sua vontade. A sua vontade que é imutável e justa, ele nunca erra em nada. E para a sua própria glória, tudo é para a glória de Deus. Ele é amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Só aqueles que creem em Cristo podem desfrutar disso. Nós desfrutamos disso sem ter a menor ideia de quão grande isso é. Ele é o galardoador, o recompensador dos que diligentemente o buscam. Contudo, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Ele odeia o pecado, toda expressão de pecado. E quem, de modo algum, terá o culpado por inocente. Por isso que as pessoas temem. Quando elas vão para a morte sem um Salvador, elas temem, porque elas sabem desse Deus. Elas sabem que vão estar diante dele. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si, não possui necessidade de quaisquer criaturas que ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta a sua própria glória em pôr
para e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Tudo existe para Deus, em função dEle, porque Ele quer, para a glória dEle. Ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas e sobre elas o que lhe apraz. Ele faz o que Ele quer. Todas as coisas são manifestas e patentes diante dEle. Toda a minha vida, a sua, o que nós pensamos, cada pensamento, cada palavra, cada ato, Deus sabe o que nós fizemos. Está patente. A gente esconde de todos, mas dele não. Seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura. Assim como nada para ele é contingente, não tem acaso para Deus. Ou incerto. Ele é santíssimo, ele é separado de qualquer forma de pecado. Em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. A Ele, a Deus, é devido da parte de anjos e de homens toda adoração. Nós devemos isso a Ele. Serviço, obediência, que como criaturas, eles, anjos e homens, devem em relação ao seu Criador e tudo quanto mais Ele se agrada em requerer deles. De onde você tirou isso? Esses textos da palavra de Deus que mostram quem Ele é. E há vários outros. Esse é o Deus que nós sabemos que existe, que todo mundo sabe que existe. Todos nós, criaturas dele, deveríamos, por essa razão, viver em função dele. Lembra o que Paulo diz em Romanos? Deveriam glorificá-lo como Deus, mas viraram as costas para Deus. É impressionante que ninguém quer saber. O meu filho de 4 anos, ele não quer saber de Deus. Naturalmente, ele não quer saber de Deus, ele quer saber das coisas dele. Naturalmente, ninguém quer a Deus. Por quê? Porque um dia o pecado entrou, lembra? Nós vimos. Deus deu uma ordem, o homem desobedeceu, e o pecado entrou e afetou todos nós, e afetou a mim e a você. E nós não temos a menor ideia de como fomos afetados tão profundamente por causa do pecado. Nós somos totalmente depravados. Ah, mas eu não sou depravado. Você não é, você não faz o potencial do mal que há em você e em mim, porque Deus restringe, porque o potencial está ali. O pecado veio e afetou toda a raça, todos nós. Nós vimos pela manhã, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Por isso que ninguém busca a Deus, não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Não há ninguém que entenda, ninguém teme. O Daniel leu no início aqui o texto de Salmo que Paulo repete em Romanos. Mas nós devemos considerar a confissão, ainda que a Bíblia afirme tudo isso de Deus, que é grande demais, essas definições são grandes demais para nós, para nossa mente finita e imaculada. Ainda assim, mesmo tendo rejeitado a Deus, nós deveríamos viver para Ele. Eu e vocês hoje só estamos aqui vivos, porque Deus é misericordioso. Eu, você e todo ser humano vivo na face desse planeta só está vivo hoje, porque Deus é misericordioso. Nós deveríamos viver para Ele, mas nenhum de nós quer saber dele naturalmente. Religiosidade não significa saber de Deus. Há pessoas, vou usar a expressão, chafurdadas na religião, que não conhecem a Deus, que têm práticas religiosas, mas não conhecem a Deus. Nós o rejeitamos naturalmente, mas esse Deus, mesmo assim, veio até nós. E Ele nos dá a oportunidade de conhecê-lo.
de conhecer a Deus. Agora, não há nenhuma possibilidade fora do que Ele, Deus, estabelece, e o que Ele estabelece está em Sua palavra. Não há nenhuma forma fora da Sua palavra para que nós possamos conhecer a Deus. A palavra de Deus, ela é radical, ela é exclusiva. Tudo isso que nós vimos aqui, nós estamos citando e descrevendo quem nós somos e quem Deus é, está firmado na palavra. E por estar firmado na palavra, é verdade. E essa mesma palavra diz que só há um meio para que nós possamos conhecer a Deus. Aquele chavão, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. Religião, cada um tem a sua, mas Deus é um só. Isso é mentira. Sim, Deus é um só, cada um tem a sua religião. E toda religião que está fora de Cristo não vai levar você para Deus, mas vai levá-lo para o inferno. Do mesmo modo que Deus deixou as suas marcas no homem, na criação, para que nós soubéssemos quem Ele é, que nós deveríamos buscá-lo. A criação, a consciência e a eternidade são claras, nenhuma falsa resposta, nenhuma falsa religião pode trazer de verdade descanso ao homem, enquanto ele não for achado. Mas aquela pessoa, ela vive na religião dela, ela faz tudo. Se ela não crê em Cristo, saiba disso, Deus que diz tudo isso que nós acabamos de ver, diz que ela não tem paz, ela não é livre, ela não tem esperança, ainda que a religião dela use a Bíblia e distorça o Jesus da Bíblia. Nenhuma falsa proposta de religião pode trazer de verdade o conhecimento de Deus. Mas você está dizendo mas existem milhões de religiões, ou milhares de religiões, a maioria das pessoas não são cristãs no mundo, está dizendo que elas não, sim, não sou eu, mas a Bíblia diz. E elas são responsáveis, como nós vimos. Pessoas podem até se dizer felizes em suas religiões, defender as suas religiões, mas sem a verdade, elas não poderão conhecer a Deus. Jamais vão ser libertas. Há aqueles que, por amor ao pecado, rejeitam e sempre vão rejeitar a verdade. Mas eu espero que não seja o seu caso. A sua religiosidade não significa nada. Ser um membro da comunidade cristã de Londrina, fazer parte dessa religião aqui, não significa absolutamente nada, se você não crê em Cristo. A necessidade que nós temos é da verdade, para conhecer a Deus só por meio da verdade. Mas o que é verdade para você não é para mim. Isso não se aplica a nada da vida. Só para crer em Deus? Hoje nós sabemos, que mesmo que um homem hoje, isso está acontecendo, diga que eu acho que eu sou mulher, eu sou homem no meu corpo, mas o meu interior é uma mulher. Qualquer pessoa sabe que isso não é verdade? Qualquer um sabe. Ainda que todo mundo queira mentir, ou mesmo todo mundo quer mentir a existência de Deus, quer mentir nisso também. Todo mundo sabe que não é verdade. Só há um meio de se conhecer a Deus, a verdade. Qual a verdade? O que é a verdade? Nós lemos para as crianças aqui. João capítulo 8, versículo 32. Jesus está falando de conhecer a Deus aqui. Está falando para religiosos. Fala para os seus que estavam, ainda que tenham crido nele, ainda estavam confusos com resquícios de religiosidade.
E Jesus está dizendo como pessoas podem conhecer a Deus. João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade. A verdade vai libertar vocês. É só a verdade. Veja, Jesus está falando sobre conhecer. Nós estamos vendo como conhecer a esse Deus que nós sabemos que existe e que é tão grandioso como nós vimos que Ele é. Como conhecer a Deus? Jesus está dizendo, conheça a verdade, você precisa da verdade. E Ele se refere à verdade, não às verdades ou possibilidades de verdade, só há uma verdade. Mas existem tantas religiões, elas são falsas. São falsas. Só há uma verdade. Ele diz também que a verdade, só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Por isso que uma pessoa, por mais que ela abrace a religiosidade dela, se essa verdade não estiver nela, ainda que ela abrace e ame a religiosidade dela, ela não é liberta. Ainda que ela diga isso. Ela mente para ela mesma, assim como o ateu mente para ele mesmo, dizendo que Deus não existe. Porque Deus está dizendo que só a verdade liberta pessoas. Jesus está dizendo que a verdade é que liberta. Práticas, e ele vai dizer que são práticas rituais, não, práticas e rituais religiosos não mudam ninguém. Mesmo que se use a Bíblia, mesmo que se fale de Cristo. E aí então ele vai dizer, mas o que é a verdade? É um conjunto de regras? A verdade são leis, usos e costumes, doutrina. A verdade é eu começar a fazer alguma coisa, é parar de fazer outra. A verdade é eu mudar, tentar acertar, tentar obedecer. O que é a verdade? Ele disse que a verdade liberta. E ele diz, quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como conhecer a Deus? Só por meio da verdade. O que é a verdade? A verdade não é o que é quem é a verdade. Jesus está falando sobre conhecer a Deus. Esse é o terceiro ponto, como conhecê-lo. Ir ao Pai, ninguém pode vir ao Pai, ao Deus Pai, não pode conhecer o Deus Pai, se não for pela verdade. Ele diz novamente aqui que não há caminhos, não há verdades, mas há um caminho, uma verdade. O caminho, a verdade. Ele também não vai dizer que o caminho é a religião A, B ou C. Ele não vai dizer que o caminho são rituais, são regras, é uma teologia. Não. O caminho é uma pessoa, é Ele. Cristo Jesus, Deus, homem. E Ele é categórico, ninguém pode conhecer a Deus senão por Ele. Por isso que todas as religiões que não falam dele são falsas. Não satisfazem ninguém. Está claro ou não? Mas como é que você pode conhecê-lo? A verdade. Você precisa saber o que ele fez. Nós vimos, nós somos pecadores. Por causa da queda do primeiro pecado, todos nós nascemos em pecado e cometemos muitos pecados. Muitos, eu e você, não temos a noção de quão pecadores nós somos. E por causa disso, nós estamos separados de Deus, porque Deus é santíssimo, lembra? Nós vimos aqui. Deus não tem nada a ver com o pecado, Ele não pode compactuar com o pecado, Ele não pode aceitar o pecado.
E nesse estado nós estávamos condenados. Mas Deus, que é santíssimo, Ele também é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é gracioso. Deus veio até nós, na pessoa do Filho de Deus, Deus encarnado Jesus. Ele, diferentemente de nós, nunca cometeu pecado. E Ele veio e cumpre toda a lei, porque Deus exige que a lei seja cumprida. Ele cumpre toda a lei e morre na cruz para finalizar o cumprimento da lei que Deus exigia. E lá naquela cruz, Ele morre por pecadores. A Bíblia diz que Ele derrama o seu sangue para a purificação de pecados de pecadores como eu e como vocês. E que não somente isso, Jesus ressuscita dos mortos. Para conhecer a Deus, você precisa crer nisso. Isso é o Evangelho. Você precisa receber a Cristo, a verdade. Você precisa dizer, Senhor, eu quero isso para mim. Quando nós cremos, o Espírito Santo traz sobre nós arrependimento. Ele nos concede a fé para crer no que Cristo fez. Você precisa da verdade, que é Cristo, do Evangelho, do que Ele fez para poder conhecer a Deus. Sem Ele, eu e vocês podemos fazer um monte de coisa. É impossível. Eu falei do Evangelho. Eu orei no início, eu não tenho poder de convencer ninguém. Eu tento às vezes fazer isso. A cada dia que passa eu vejo que eu não posso mais. O que eu posso fazer é o que eu acabei de fazer agora, é falar do que Cristo fez. A Bíblia diz que Deus amou pecadores, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, veja, não é fazer parte de uma religião, é crer em Cristo. Não vai perecer, mas tem a vida eterna. Minha oração é que você creia no que Cristo fez, se arrependa dos seus pecados, receba a Cristo, a sua morte e ressurreição, que Ele fez por todos aqueles que o recebem, e na sua morte e ressurreição com Ele. Que o Espírito Santo revele isso para você, se você ainda não crê. Amém?